Olá, boa tarde, comunidade 247, começando mais um programa Léo ao Quadrado com o nosso querido Leonardo Estopa, eu, Leonardo Atush, para fazermos aí um balanço da semana. Léo, deixa eu agradecer aqui a Rose Zorzanelli, que chegou como assinante. Boa tarde, geral, como diz aqui a Tânia Maria Xavier. Boa tarde, Léo, tudo bem com você? Boa tarde, Léo, boa tarde, geral aí para a comunidade. Tudo bem, Léo, a gente vai levando. Assim, aqui nas Minas Gerais tem um comentário, e é uma coisa que eu não tenho certeza, porque eu não tive condição de averiguar, mas tem um comentário que o capeta tirou férias e veio passear por aqui. Mas ontem, por exemplo, nós tivemos aqui um clima, anteontem, nós tivemos um clima de 42 graus, tivemos explosão do transformador da subestação da cidade de Ponte Nova, a região ficou toda sem eletricidade, isso porque nós não precisamos do horário de verão para poupar o sistema elétrico, mas o calor aqui, ele chegou de uma forma impressionante. Brasil inteiro, né, Léo? Muito calor, muita chuva e as pessoas têm que se cuidar muito aí com os riscos aí de deslizamentos, né? Léo, olha só, vamos falar já do tema principal dessa semana, que foi a entrevista do ex-presidente Lula, né, concedida aos veículos da mídia independente nessa quarta-feira. 247 estava lá, representado pelo Mauro. Entrevista fantástica, bombou e realmente apareceu ali um presidente. Então, te peço para fazer uma análise, o que você achou mais importante? Ele começou respondendo sobre o Geraldo Alckmin e acho que ele foi bastante claro, mas queria te ouvir sobre isso. Olha, Léo, o posicionamento do Lula é um posicionamento político que leva em conta o fato de que nós vivemos num país democrático. Essa situação de radicalismo, né, fazendo uma análise sobre o que é essa percepção de aproximação com o PSDB, fazer uma análise bem geral e não necessariamente apenas conectada ao que o Lula fala. O Lula é uma pessoa que percebe que os ânimos antidemocráticos, eles obviamente foram ativados pelo bolsonarismo, que veio do aecismo, mas ele acabou se alastrando por toda a sociedade brasileira. Esse ânimos não democrático, ele acaba se manifestando na esquerda, quando a esquerda começa a pensar, primeiro, em qualquer tipo de radicalismo, e segundo, na possibilidade numa atual conjuntura de dispersão total de ideias, dispersão de informação e controle da opinião pública através do poder financeiro, uma possibilidade de se chegar ao poder sem um acordo político, porque qualquer coisa que a gente for fazer fora da política é a ditadura. Então, nessa questão relacionada ao Alckmin e até relacionada a um diálogo com o PSDB, considerando o Alckmin já ex-PSDB e considerando um diálogo com o PSDB, isso é uma atitude política, democrática e que eu, inclusive, venho falando há um certo tempo. Nós, como progressistas, nós não devemos ter necessariamente ídolos e inimigos e ficarmos mirando em ídolos e inimigos. Nós precisamos ter um viés de nacionalismo e devemos apoiar as manifestações nacionalistas e democráticas que venham de onde vierem, até a situação que eu fui muito criticado quando eu disse que no momento em que o Bolsonaro fizer algo de bom, eu vou elogiar, assim como se alguma pessoa que eu admiro fizer qualquer tipo de colocação idiota, antidemocrática ou antinacionalista, eu vou fazer críticas. Política se faz com diálogo, Léo. Tanto a esquerda quanto a direita, quando você se distancia do diálogo, quando você se distancia dessa ideia de uma parcimônia entre ideologias, você se aproxima da ditadura. E a ditadura pode ser tanto a ditadura do poder financeiro, que é o que a gente está vivendo neste momento, que consegue comprar desde instituições militares a veículos de comunicação que fazem a opinião pública pensarem realmente que estamos vivendo um momento de ouro, como a ditadura também, que é uma forma crítica de dizer, uma ditadura, quando a ditadura vem do populismo, que é a, entre aspas, ditadura do proletariado, que não leva em conta o fato de que o trabalhador, ele trabalha, mas o empresário também trabalha. Então, o diálogo entre as classes sociais, ele depende de um diálogo entre os representantes dessas classes sociais na política. Qualquer coisa fora deste diálogo é, sem dúvidas, a ditadura. E o que nós tivemos como golpe de 2016, ele veio exatamente porque, após 4 derrotas nas urnas,
a parte derrotada abriu mão do diálogo e falou: eu não vou levar em conta o fato de que fomos derrotados, vamos partir para o não diálogo, vamos partir para a parte oposta, que é exatamente tomar a força. E se alguém quer um exemplo do que é o não diálogo, nós temos um exemplo muito claro agora, que não é suposição, é um exemplo concreto. É o Sérgio Moro que vira e fala que não vai fazer debate com Ciro Gomes, porque não há possibilidade de diálogo com Ciro Gomes. E vai ser a mesma desculpa que ele vai usar eventualmente para não debater com o ex-presidente Lula. Fora do diálogo, nós temos bolsonarismo. Então, mas tem um ponto, Léo, sobre essa questão de diálogo, né? O Moro está dizendo que quer debater com o Lula, e o Lula talvez não vá aos debates, porque ele está lá em cima na liderança e talvez ele não queira se rebaixar para dialogar com uma figura tão vil, tão, enfim, quer dizer, nociva ao país como foi o ex-juiz Sérgio Moro, né? Então, eu acho que essa questão também é aquilo lá, né? Será que faz sentido o Lula com 45%, 46% divulgar com um ex-juiz suspeito que tem que explicar por que recebeu tanto dinheiro da Álvarez e Marçal? Aliás, se ele é candidato à presidência, ele teria a obrigação de revelar os ganhos dele, né? Mas ele está escondendo, está com muito medo. Tem muitos rumores aí, Léo, de que a questão do Moro vai explodir aí nos próximos dias. O TCU está indo para cima. Então já te passo para falar sobre essa questão do Moro e dos ganhos que ele esconde, né? Quer dizer, quanto que a Álvarez e Marçal efetivamente pagou para ele e o que ele fez para Álvarez e Marçal. Olha, Léo, essa questão do Moro, ela é uma questão muito delicada, porque, infelizmente, nós temos instituições no Brasil que aprenderam nos últimos anos que no lugar de fazer o trabalho que deve ser feito, é muito mais fácil negociar com quem tem poder para que o trabalho seja feito de forma suja. Um exemplo muito claro disso é a ansiedade que o brasileiro progressista teve durante todo esse tempo, da gente ver ou o Carluxo preso, ou o Flávio Bolsonaro preso, o caso da rachadinha, e o que a gente percebeu durante todo esse tempo foram negociatas. O caso vinha à tona, falavam das rachadinhas, falavam do Queiroz, que agora é pré-candidato a deputado federal, e na hora que a gente esperava que a gente ia ver gol, que a gente ia ver uma prisão, e tinha uma negociata, o assunto era abafado, e aí a Rede Globo recebia vários comerciais oficiais do governo federal, todos os que estavam falando do Queiroz, que estavam falando do Flávio Bolsonaro, de uma hora para outra param de falar, e daí a pouco o assunto volta novamente. E aí, como resposta, uma empresa nacional é privatizada, o assunto volta novamente, mais uma medida contra a população é passada por causa desse assunto que sempre foi sendo utilizado não para fazer a coisa certa, mas para chantagear e para arrancar da presidência da República o dinheiro que poderia eventualmente ser até investido na população. É preciso admitir que, neste momento, quem tem informações concretas que podem atrapalhar a campanha do Sérgio Moro está jogando. Infelizmente, nós não estamos vivendo num país que demonstrou nos últimos anos que a honestidade produz bons frutos. Muito pelo contrário, a demonstração que a gente teve nas últimas décadas, Léo, principalmente a partir de 2013, vamos dizer, nos últimos anos, é que quanto pior, melhor. Quanto pior, mais lucro você tem. Eu não acredito no TCU. O TCU é o mesmo TCU que se omitiu na questão das pedaladas fiscais. Eu não acredito que o TCU esteja fazendo algo para demonstrar para a sociedade brasileira elementos comprobatórios da falta de lisura do Sérgio Moro, ou para mostrar que o Sérgio Moro é uma pessoa que tenha qualquer tipo de incompatibilidade entre ganhos e proveitos, seja lá o que for. Eu acho que o TCU, nesse momento, está fazendo uma jogada para colocar o Moro contra a parede, já negociar com o Moro ou com quem está por trás da campanha do Moro qualquer benefício. Eu olho sempre com olhos de desconfiança. Assim como esperávamos que o Flávio Bolsonaro fosse até preso, porque não existem mais resquícios de dúvidas que o Flávio Bolsonaro, sim, está por trás dos esquemas das rachadinhas. O ex-governador do Rio de Janeiro, o Witzel, tentou de todas as formas explicar a ligação das milícias com o Carlos Bolsonaro e eventualmente uma ligação do Carlos Bolsonaro com a morte da Marielle. Tudo que a gente via era uma tentativa de pressionar os poderosos, e depois que os poderosos estavam à disposição daqueles que tinham poder para pressionar, esses poderosos simplesmente ficavam tranquilos de
um lado e o assunto morria. O que eu acho que a gente está vendo nesse momento é uma coisa muito semelhante. Quem tem poder para pressionar o Sérgio Moro está pressionando agora, mas não para entregar para o trabalhador, para a população, uma verdade sobre o Sérgio Moro, mas para negociar um eventual livramento do Sérgio Moro dessas denúncias. Eu não acredito nas instituições brasileiras. Se as instituições brasileiras fossem confiáveis, a gente não estaria passando pelo que a gente está passando hoje. Claro, mas, enfim, evidentemente o golpe de Estado já foi dado, o petróleo já foi levado embora, já mudou a política de preços, os acionistas da Petrobras já estão aí se refestelando, o trabalhador já perdeu os direitos, o trabalho sujo do golpe de Estado já foi feito. O Sérgio Moro, Léo, olha só, mudando aqui, reformulando, a Alvarez e Marçal, que contratou o Moro, recebeu 40 milhões das empresas que o Moro destruiu, 40 milhões de reais. Aí depois ela contrata o Moro fala que não tem conflito de interesses. Na sua opinião, o Moro trabalhou para Alvarez e Marçal antes ou depois de ser contratado? Ele trabalhou quando era juiz para Alvarez e Marçal ou trabalhou depois quando foi lá contratado? Será que ele fez algum trabalho para Alvarez lá nos Estados Unidos que possa ser comprovado, ou ele trabalhou com a sua caneta de juiz quebrando as empresas que depois tinham que contratar essa empresa para sobreviver? Léo, essa relação do Sérgio Moro com as empresas que foram destruídas pela Lava Jato e essa relação pós-destruição é uma coisa que hoje não podem existir dúvidas na cabeça do brasileiro de que o Moro, lá atrás, já estava destruindo as empresas brasileiras para um monte de interesses. Dentre os interesses, obviamente, está o interesse da Alvarez Marçal, mas também os interesses das empresas concorrentes. O Moro, ele não processou as empresas brasileiras. Veja bem, em qualquer país civilizado, pessoas são processadas, pessoas são presas. No Brasil, as empresas foram destruídas e, junto com as empresas, milhões de empregos. O Moro não fez uma coisa dessa sem saber o que ele estava fazendo. É preciso ser muito imbecil para imaginar que você vai pegar uma empresa. Olha, nós vamos fechar a Ford. A partir do momento que a Ford fechou com o Bolsonaro, o único prejuízo que tivemos é que agora a gente não vai poder comprar o carro Ford fabricado no Brasil, não. Muitos empregos deixarão de existir, milhões, porque além dos empregos diretos, existem os empregos indiretos. Um juiz federal, ele tem consciência disso. Ele tem consciência do impacto do trabalho dele. Então, quando o Sérgio Moro começou essa operação mirando empresas e não diretores e outras pessoas relacionadas a essas empresas, ele iniciou um trabalho de destruição econômica. A finalidade da Operação Lava Jato foi puramente econômica. Ela não teve nenhuma finalidade moral. A prova disso está nas palavras do Sérgio Moro, quando o Fernando Henrique apareceu nas delações e ele disse: não podemos melindrar aliados importantes. Então, não tinha finalidade moral na Operação Lava Jato. A finalidade era puramente econômica. Agora, existem vários beneficiários da Operação Lava Jato, desde o banco que financiava os passeios do Dallagnol e, no final das contas, comprou uma distribuidora de combustíveis no Brasil quando essa distribuidora foi privatizada graças à Operação Lava Jato, que nos entregou um governo privatizador, até o próprio Sérgio Moro, que ganhou, obviamente, com a destruição das empresas nacionais. Lembrando, a destruição da tecnologia de ponta na construção civil brasileira não é apenas destruir empregos no Brasil e nos colocar novamente na condição de Brasil rural. É possibilitar que as empresas dos Estados Unidos que estavam perdendo concorrência para as brasileiras ganhem o espaço. Então, os gringos conseguiram, através da Operação Lava Jato, quebrar nossas empresas para abrir as portas do mundo para as empresas deles e conseguiram, obviamente, uma situação muito conveniente. Aquilo que sobrou, vamos pensar, além deles terem tomado os clientes, aquilo que sobrou, o osso que sobrou, eles estão distribuindo para os responsáveis. E o Sérgio Moro entra entre esses que agora está recolhendo os benefícios daquilo que ele fez. O Sérgio Moro é uma pessoa que pode ser tecnicamente substituída. Existe uma coisa, politicamente o Sérgio Moro é uma pessoa que devemos admitir que ele é uma pessoa forte. Ele pode ser eleito senador, deputado federal, dificilmente presidente nas conjunturas atuais. Mas ele é um político relevante. Agora, intelectualmente, o Sérgio Moro pode ser substituído por milhões de pessoas ao redor do mundo que possuem muito mais capacidade do que ele. Quando o empresário contrataria uma figura pública para fazer parte do seu quadro de funcionários e criando, assim, uma situação de extremo estresse social, porque
ali um claro conflito de interesses, eu estou contratando o juiz que quebrou a empresa que eu estou administrando agora. Quando uma empresa faria uma coisa dessa, sendo que o Sérgio Moro pode ser substituído, e bem substituído, por universitários bem formados aí, recém-formados, com 20 e poucos anos de idade. Obviamente, essa contratação foi para pagar o serviço sujo feito durante a Operação Lava Jato. Essa contratação é uma contratação de fachada para entregar para o Sérgio Moro o dinheiro que ele tinha que receber pela destruição das empresas nacionais. Imaginar que o Sérgio Moro seria contratado, eu faço um desafio. Eu desafio qualquer jurista do Brasil a contratar o Sérgio Moro como advogado no escritório de advocacia, para ele ficar ali escondido trabalhando. Porque politicamente ele pode ser importante. Você pode ganhar por ter o nome Sérgio Moro do seu lado, é o anti-Lula. Agora, como profissional, eu garanto para vocês que qualquer escritório de advocacia contrataria um recém-formado com 20 e poucos anos de idade, mas não contrataria o Sérgio Moro, porque não há benefício técnico em contratar o Sérgio Moro. Trata-se de uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande de uso da língua portuguesa. Como que a gente imagina essa pessoa contratada para ganhar milhões? Obviamente, para receber aquilo que ele respondeu. fez. Ele foi contratado para receber o que fez antes e não o que faria depois. Ou seja, isso não é trabalho, isso é uma comissão, é o pagamento de uma comissão pelo que aconteceu no passado. Júlio Beraldi, Macbeth explica o casal Moro? Está perguntando para mim. Na minha opinião, sim, vejo a esposa do Moro como a Lady Macbeth, que acha que o marido tem que ser rei, e aí ele tem que matar o rei. Né? O problema do Moro é o seguinte, quer dizer, ele recebeu a profecia de que ele tinha que matar o rei, mas não matou, né? Então o Lula está vivo, vivíssimo. Quem está definhando publicamente é o próprio Moro. Elisete Muniz está dizendo, cansei de escrever no Superchat, quero mandar áudio, ajeite isso aí, só que eu não entendi o que é para ajeitar, Elisete. Desculpa, depois você me explica melhor. Marcos está dizendo, povão vê BBB, a Globo escolheu polarização na casa para que o povo escolha a moderação da terceira via. Esse jogo semiótico pode funcionar? É interessante essa pergunta do Marcos. Eu nunca assisti BBB, nunca vou assistir, nunca vou perder um dia do meu tempo vendo aquele lixo cultural produzido pela Rede Globo, mas muitas pessoas assistem, a gente tem que reconhecer. Você acha, Léo, que o BBB serve a uma operação política para colocar extremos e para que, de repente, apareça um moderado que deva ser presidente da República? Sim, Léo. Inclusive, essa é uma das previsões que eu fiz, talvez, há uns 2 meses atrás, quando as pessoas falavam que o Moro já estava derrotado, que o Moro estava acabado, e eu disse, não é bem assim. Nós temos hoje uma Rede Globo que não tem mais o potencial de convencimento que ela tinha através dos seus programas jornalísticos, mas no subconsciente das pessoas, os elementos vão sendo construídos e essas construções, elas conseguem sim ditar as regras. E o que a Rede Globo está fazendo agora é mais ou menos o que ela fez no plebiscito sobre vendas de armas no Brasil, que ela lançou uma novela para criar a ideia de que armas podem ser usadas para o mal, mas podem ser usadas também para salvar pessoas de bem. Agora ela coloca quão ridículo é ser bolsonarista e quão ridículo é bater de frente com o bolsonarismo através do radicalismo de esquerda, exatamente para construir no imaginário popular de forma subliminar e subconsciente a ideia de que a terceira via nos levaria a uma coisa muito mais agradável. É desse tipo de comunicação que eu sempre disse que a gente tem que ter medo, porque o William Bonner falando mal do Lula não convence absolutamente ninguém. Mais um Big Brother mostrando extremos de uma forma subliminar, ele consegue, inclusive, colocar eleitores do Lula dentro de casa com medo da extrema esquerda. Então é muito importante que nós tenhamos essa sensibilidade que esse colega teve, porque já era esperada já era esperado esse trabalho da Rede Globo de manipulação do subconsciente do povo brasileiro. Isso era uma coisa que a gente já estava esperando, alguma coisa eles fariam para criar de forma subliminar, porque o jornalismo da Globo não fala mais com a população como falava antes. Perderam bolsonaristas, perderam lulistas, perderam todos. Mas a programação mental de uma forma subliminar como essa que vai acontecer, e o Big Brother é só o primeiro de muitos elementos que serão criados, exatamente para
Polarizar para a direita é ruim, polarizar para a esquerda é ruim, mas se você fizer o ponderado, meia-via, o caminho do meio, fica tudo legal. Vários elementos do cinema, vários elementos serão trazidos para o imaginário popular para trazer essa ideia de terceira via. Então, mas aí, Léo, a questão do Alckmin já não resolve esse problema para o ex-presidente Lula? Esse é um ponto interessante. Muito bom. É por isso que, nesse momento, os progressistas, principalmente os lulistas mais radicais, precisam, em primeiro lugar, a gente tem que olhar o tamanho do inimigo. Nós estamos enfrentando o que há de mais moderno em tecnologia da comunicação. A Rede Globo e o poder financeiro, eles conseguem reunir os melhores, eles conseguem alimentar bem, pagar bem e dar conforto para os melhores em comunicação. São pessoas que estão ali estudando o público, criando comunicação segmentada, criando várias formas de chegar ao subconsciente da população. O que nós temos que fazer? Nós temos que abrir mão do nosso radicalismo, nós temos que entender que nós chegamos a um ponto em que é preciso muito mais consciência, inteligência e ciência do que apenas emoção. Se a gente vai com a emoção e falar Alckmin é golpista, vamos brigar com o Alckmin, vamos xingar o Alckmin, a gente perde uma oportunidade de ir aos poucos driblando essas situações, porque agora a briga de narrativas, ela vai ser uma briga muito pesada, e a Rede Globo ela tem um poder de penetração muito grande com o entretenimento, e esse entretenimento que acaba criando caminhos para que as pessoas decidam politicamente, ele não é barrado pelo TSE, por exemplo, ele não é visto como propaganda política, mas é a mais poderosa propaganda política que existe. Uma coisa é você falar de alto e bom tom, olha, aquilo ali é perigoso. Outra coisa é uma pessoa ver durante a vida inteira pessoas se estrepando com aquilo ali. A pessoa vai se conscientizar que aquilo é perigoso sem ninguém ter falado absolutamente nada. E a Rede Globo está trabalhando essa programação subliminar, essa programação a nível de subconsciente. Interessante, Léo, você falou essa questão da propaganda mais eficiente, que é disfarçada de entretenimento, de jornalismo, etc. e tal. Mas eu quero te perguntar o seguinte: o Barroso, do Tribunal Superior Eleitoral, ele está mirando o Telegram, porque acha que o Telegram é um instrumento para disseminação de fake news, quando ele jamais vai olhar para a Rede Globo como um instrumento de manipulação de fake news, porque ele é do sistema. Aliás, ele foi advogado da Globo durante muito tempo. Você acha correta essa decisão de eventualmente banir o Telegram do Brasil, expulsar um aplicativo de mensagens, ou é um passo perigoso e autoritário? Olha, eu acho que a expulsão, ela é o pior método de adequação das coisas. Eu acho que a transparência. Nós temos no Brasil vários aplicativos que são perigosos, são levemente perigosos, mas porque são levemente perigosos, eles dependem de uma coisa que é a predisposição da pessoa a acreditar naquilo. Por exemplo, tanto o WhatsApp quanto o Telegram, inclusive eu queria até dizer que o WhatsApp tem alguma coisa errada. Todo dia, antes do Léo ao Quadrado, meu WhatsApp é clonado. Clonaram novamente. Então, se eu me tornei um alvo assim dessa forma, significa que o que eu estou falando me incomoda muito. Mas, seu hacker, não adianta, não vai me atrapalhar muito, não. Mas olha só, os aplicativos de comunicação, né, ponto a ponto, o WhatsApp, o Telegram, obviamente, eles alcançam pessoas e eles precisam alcançar pessoas que estão predispostas a ouvir aquilo que eles estão levando. Se eu receber um vídeo ou qualquer tipo de material falando que o Haddad vai transformar todas as escolas em escolas com mamadeiras eróticas, eu vou ignorar aquilo. Então, mais importante que bloquear Telegram, bloquear WhatsApp, bloquear qualquer outra coisa, está a fiscalização da transparência dos aplicativos. Por que ele cogita bloquear o Telegram, mas o WhatsApp ele não está sendo cogitado nesse momento como um potencial bloqueável? Se a gente partisse, Léo, hoje para o mesmo método, eu acho que qualquer radicalismo ele acaba nos tirando a liberdade e nos levando para uma situação perigosa. Vai ser um prato nas mãos dos bolsonaristas. Mas se a gente tivesse um modelo tipo o modelo chinês, olha,
nós vamos ter um modelo em que os servidores estarão no território nacional e as pessoas, nós não seremos controlados por algoritmos lá dos Estados Unidos. Não haverá a possibilidade de um grupo mais poderoso comprar os dados de todas as pessoas, como aconteceu em 2018. Isso seria perfeito. Agora, o que eu percebo neste momento é o Barroso mirando um aplicativo de comunicação ponto a ponto e não questionando os demais. Então, isso é uma coisa que, para mim, não faz sentido algum. O mais importante que a gente precisa pensar hoje é a predisposição das pessoas para receberem a informação como uma informação verídica. O veículo mais perigoso que nós temos hoje dentro do Brasil e que ele vai ser utilizado politicamente é a Wikipédia. Por quê? Olha só a diferença. A Wikipédia, ela tem ares de enciclopédia. Então, quando você abre uma coisa na Wikipédia, você espera ver verdade. Quando você recebe alguma coisa no Telegram, quando você recebe alguma coisa no WhatsApp, a tendência natural é, olha, isso pode ser um meme, isso pode ser uma zoeira, isso pode ser um fake news, já estamos preparados. Então, esses aplicativos, eles podem ser, sim, aplicativos de treinamento de exércitos de fake news, exatamente para disseminar aquilo que as pessoas vão levar para os outros como fake news. Mas eles não possuem poder de conhecimento, de convencimento. Eles não possuem legitimação social. O que vem no WhatsApp é legitimado pela pessoa que enviou. Então, se o Léo Atucci me manda uma coisa no WhatsApp, olha, o Léo Atucci mandou, ele procurou em algum lugar, eu conheço o Léo Atucci. Agora, se o doidão bolsonarista da minha rua me manda uma coisa no WhatsApp, eu nem vou ver, porque aquela mensagem está sendo legitimada pelo WhatsApp ou pelo Telegram? Não, aquela mensagem está sendo legitimada pelo cara que enviou. Não faz sentido se bloquear esse tipo de aplicativo. Isso é ditadura. Agora, uma aplicação como a Wikipédia, que está sendo ignorada pela sociedade brasileira, ela tem poder de legitimação. Os jovens olham para um artigo na Wikipédia e pensam, isso é a verdade. Você procura na Wikipédia dados sobre a água, você vai encontrar um artigo fantástico falando tudo sobre a água. Por que aquele mesmo veículo que traz uma coisa fantástica sobre a água vai mentir em relação ao ex-presidente Lula? E aí está a grande jogada. Estamos ignorando elementos na internet que possuem autoridade de fala neles próprios, como, por exemplo, a Wikipédia. Estamos deixando esses elementos de lado e eles são controlados pelo liberalismo. As pessoas progressistas não estão bem faladas na Wikipédia, enquanto os liberais são deuses na Wikipédia, enquanto nós estamos nos preocupando com aplicativos ponto a ponto que podem ser substituídos imediatamente por outras alternativas. Se você não envia o fake news para as pessoas pelo Telegram, porque você não tem mais o Telegram, você envia por SMS, porque quem está em jogo é muito dinheiro, é a presidência do Brasil. Então, banir o Telegram do Brasil é simplesmente empoderar incondicionalmente o concorrente, ou seja, só vai ter o WhatsApp, e dar somente para aqueles que terão condições de impulsionar SMS, por exemplo, a cartada final. Isso não é inteligente, não. Isso é uma jogada que tem ares de democracia e boas intenções, mas é uma jogada totalmente voltada ao poder financeiro. É mais uma jogada daquelas que parece que o cara queria fazer um gol, mas na verdade ele estava entregando a bola ali para o adversário. Tem que ver se é ingenuidade ou se é malícia, né, Léo? Essa que é a grande questão, porque pode ser... É do Barroso, é malícia. Bom, você nem respondeu, mas já falou. Léo, vamos lá, deixa eu agradecer aqui a Valéria Marques, nossa querida, que chegou como assinante aqui, agradeço muito. Rhapsody in Blue e a Elisete, o ponto da Elisete é o seguinte, ó, quem chega ao pronto atendimento numa situação crítica tem que ser atendido na frente. Porque dar prioridade à defesa dos mais indefesos é identitarismo. Não, eu concordo plenamente com você. A crítica que alguns fazem ao identitarismo é outra, não é atender ou não atender os marginalizados da sociedade brasileira. É, na verdade, deixar de lado outras questões, né, nessa situação. Léo, olha só, vamos voltar então para o tema do ex-presidente Lula, que eu acho que é fundamental. Quando ele foi questionado nessa entrevista coletiva, ele deixou um sinal claro, né, de que o Alckmin é uma coisa praticamente decidida. Também disse que vai dialogar com o presidente do Banco Central, que é um cara que vai atravessar 2 anos do governo dele, porque existe a tal autonomia do Banco Central. E o Lula já provocou com isso um efeito positivo no chamado mercado. O dólar caiu, a bolsa subiu. Por quê? Porque nunca existiu o risco Lula. Isso sempre foi uma
invenção de um setor da imprensa brasileira que queria saquear o Estado Nacional. Nesse sentido, Léo, você acha que o Lula pode acabar vir a ser o candidato? Se ficar um quadro assim, olha, Lula-Bolsonaro, né? E a perspectiva de vitória do Lula cada vez mais iminente, você acha que a gente vai entrar num cenário de aquela coisa de que o mercado vai antecipar a valorização do real, a moeda brasileira vai ficar mais forte? Qual que vai ser o efeito Lula na eleição de 2022? Olha, Léo, Lula já é o candidato do mercado. O detalhe é o seguinte, para o ser humano, admitir que tomou chifre é muito difícil. Vamos cair na real. O brasileiro tomou um baita chifre da ladainha do liberalismo. E aí eu estou falando desde o microempreendedor individual até o dono da loja de departamentos que está espalhada pelo Brasil inteiro. Todo mundo que precisa do consumidor tomou um baita gaio e é bem difícil o cara virar e falar assim, sou chifrudo mesmo, é muito difícil. Como que a gente vai esperar? Olha o tipo de ego que nós estamos mexendo hoje é muito grande, Léo. Imagina o seguinte, imagina que num debate entre a pessoa mais importante de um determinado fórum de uma cidade do interior, como Ponte Nova, não sei se isso aconteceu na cidade de Ponte Nova, tá? Desculpe-me, senhor juiz, que é responsável, se o senhor não é bolsonarista, mas eu estou só dando um exemplo que vai se encaixar com muitas cidades. O juiz, né, da cidade se achou muito representado pelo liberalismo e na reta final o Alckmin não tinha chances, foi de Bolsonaro e ficou fazendo propaganda para o Bolsonaro e ele era a pessoa mais respeitada daquele ambiente. A pessoa que estava ali do lado vendo o juiz falar besteira era só o faxineiro do fórum que olhava e falava assim, mas se esse doutor está falando isso, talvez isso até seja verdade, né? Mas eu vou votar no Haddad mesmo, porque sabe como é que é, né? Eu gosto do Lula. Pronto, aí deu a merda que deu. E agora, o juiz né, e eu estou dando um exemplo, que é um exemplo que eu vou depois expandir para tudo, o juiz olha pro lixeiro e vira de lado, de vergonha, falando, esse cara me ouviu fazendo propaganda para o Bolsonaro. Imagina como que essa situação do Bolsonaro rasgou egos pelo Brasil. E agora vamos expandir isso. Não estou falando de um caso de um juiz, porque no Brasil existem dois tipos de deuses, né? Dizem que só um tipo de Deus, mas não. No Brasil tem o médico que é Deus e tem o juiz que é Deus. E o juiz hoje está tendo que olhar para os subordinados lá da base da pirâmide com vergonha e tentar justificar o que ele fez. Bom, enfim, daí a gente vai expandindo isso para microempreendedor individual, para microempresário, empreendedor de pequeno porte, e vamos até as lojas gigantescas como Casas Bahia, Ponto Frio, até lojas Avan. Os caras estão vivendo uma situação em que não tem mais consumo. Você vai vender para quem se os empregados dos outros não estão trabalhando? Então, o mercado já está com Lula. E nós precisamos de um elemento muito importante agora, que é a máscara. Esse juiz pode não ter coragem de chegar perto do faxineiro do fórum e falar assim, senhor faxineiro do fórum, me desculpe, eu sou juiz, mas eu errei, sabe? Apesar de eu ser Deus, eu continuo sendo Deus, mas eu errei. Bolsonaro não prestava, liberalismo não presta, eu não compro a mesma coisa que eu comprava antes. Mas uma máscara, assim, para ele não mostrar que é ele que está falando, para ele poder pedir desculpas para o faxineiro, mas o faxineiro olhar e falar, eu nem sei quem que é essa pessoa, não, mas eu vou desculpar. Essa máscara é o Alckmin. É isso que a classe média precisa nesse momento para pedir desculpas e ir de Lula. Eles precisam de uma fantasia. Uma saída honrosa, Léo. Uma saída honrosa, basicamente assim, quer dizer, uma maneira mais ou menos isso. Mas não tem essa coisa de que lá na frente o mercado vai... Não, gente, o mercado já é Lula. Por quê? Porque o mercado quebrou. Isso é uma coisa muito lógica, o mercado olha números. A gente não está falando do pseudo-intelectual liberaloide e nem desse cara agressivo que está na internet gritando, nem do fanático evangélico que vai com a cabeça do pastor, não. Nós estamos falando de pessoas que analisam históricos econômicos ao longo de anos e foram preparadas para isso e que agora viram o próprio dinheiro desvalorizar e por mais que ele tenha se multiplicado no banco, ele se multiplicou muito menos que o valor de poder de compra, ou seja, por mais que o banco tenha pago um pouquinho de juro no dinheiro dos Faria Limers e de outros empresários que vivem de especulação, o bolsonarismo corroeu muito mais do que aquilo que o banco pagou de juros. Os caras ficaram mais pobres. Então, hoje, estar com Lula é questão de amor próprio dos próprios operadores de mercado. Só que, para eles
existe uma coisa ainda acima de tudo isso, que é o ego. Esse ego precisa ser ou vencido ou camuflado. E aí a gente apela para um elemento muito interessante, que é o cara que pode ser apresentado pelo mercado, como eu disse há uns dias atrás. Olha, eu não vou do Lula, eu não vou votar no Lula, não. Eu vou votar nessa chapa porque tem o Alckmin, porque o Lula pega o voto dos pobres. Já que os pobres vão votar no Lula, o Lula pega o voto dos pobres. Mas pelo menos com o Lula, o Alckmin vai chegar lá. E quer saber quem vai governar é o Alckmin. É a forma do cara escapulir da vergonha. O cara quer votar no Lula, ele sabe que o Lula vai multiplicar a economia, vai criar consumidor. Mas como é que ele vai virar e falar isso para um camarada agora, se há 4 anos atrás ele falou o contrário? Ele falou que era comunismo, ele falou toda essa palhaçada. Então nós temos aí um elemento muito interessante, nós temos a máscara da vergonha para o cara vestir e não ter que dar a cara a tapa e falar, desculpa, seu faxineiro, eu sou juiz, mas eu errei, apesar de eu ter feito mestrado, doutorado, pós-doutorado, ser professor universitário também, eu errei, o melhor naquela ocasião era o Haddad, Bolsonaro não vale nada, você me desculpa, senhor faxineiro? Não, ele não vai falar isso, ele precisa da máscara. Não, dessa vez a gente vai até votar aí no Lula, mas nós vamos votar no Lula porque o Alckmin está lá, porque o Alckmin realmente, né, médico, o Alckmin, né, tem uma grande capacidade administrativa, esteve à frente do governo de São Paulo, dessa vez a gente pode confiar. Então, a Lula Laborda está dizendo que adora o pragmatismo do Estopa, e a Janaína Pascoal está dizendo assim, ó, Lula e Haddad vão ganhar, e a esquerda vem forte. Será que Você Janaína está enxergando? Eu ia perguntar, a Janaína Pascal está no chat? Talvez, se a Janaína Pascal tivesse no chat, ela aprenderia alguma coisa. Se ela tivesse... Vem cá, Janaína, então assistir a gente. Vamos lá. O Eduardo Lessa está dizendo, Léo, de Minas, para de pagar? Eu não entendi. Manda um e-mail para o meu e-mail, doutor Lessa, acho que está faltando alguma coisa, deve ser gmail.com.br. Tomei um tombo, não sei meu tempo de participante. Lima Pereira está dizendo que Lula é o único líder dos trabalhadores. Mas, Léo, eu acho que é isso, né? As pessoas estão enxergando de fato que a esquerda vem forte. Lula, não só o Lula, mas também o Fernando Haddad. Uma coisa que agora eu acho que seria um momento interessante, Léo. Diga. Seria um momento interessante da gente tirar os nomes, e é uma sugestão, eu acho que seria um momento interessante da gente tirar de vez, e olha, é difícil, foram vários anos falando isso. A gente tinha que eliminar essa coisa de esquerda e direita, sabe por quê? Até isso foi muito bem pensado, né? Existem elementos que estão na cabeça das pessoas, como direito é coisa que é feita direita, né? Coisa correta, né? A direita é a mão que você escreve, esquerda é ir para o outro lado, é ir para o lado errado. São nomes que a gente precisa. Está no Comunicação Política também, tá, gente? Lançado lá em 2020. São nomes que a gente precisaria tentar, nesse momento, abandonar, para não ficar associando sempre o Lula à ideia de esquerda, porque o que acontece? Se a gente consegue levar o Lula à ideia de desenvolvimento, pronto, desenvolvimento nacional. A esquerda ou direita? Cara, não interessa esquerda ou direita. O Lula é desenvolvimento nacional, o cara governou 8 anos. Para que você está perguntando? Espera aí, nós temos um histórico de aplicação, de redução de miséria, nós temos um histórico de crescimento econômico, um histórico de geração de emprego. O que te interessa se é esquerda ou direita? Te interessa se o cara escreve com a mão esquerda ou com a mão direita, sendo que o cara fez ali, né? Alguém aí sabe se o Shakespeare era destro ou canhoto? Ninguém sabe, ninguém quer saber isso. Então, esses elementos que já foram construídos na consciência das pessoas, eles precisam ser eliminados. E essa coisa de que a esquerda vem com muita força está sendo utilizada agora pela Janaína Pascal como um elemento de engajamento de inimigos, né? No caso, nossos inimigos, engajamentos aliados deles. É mais ou menos assim. Vou traduzir a frase da Janaína Pascal na intenção discursiva dela, não necessariamente o que ela escreveu, mas o que ela quer passar. Olha só, pessoal, quem apoia Bolsonaro e quem tem medo do comunismo, todos os evangélicos e todos os cidadãos de bem. Os comunistas estão vindo com toda a força. Vamos nos levantar para combater o comunismo. Então, se a gente tira essas possibilidades de uso desses elementos que são falados para engajar, a gente vai diminuindo a possibilidade do engajamento do outro lado. Para que a gente tem que falar? A esquerda vai ganhar, a esquerda vem com força. Parece que é uma forma de estapear a cara do adversário. Olha, dando lição aí, ó. É Brasil que cresce contra Brasil que afunda, mais ou menos nessa direção. Mais Brasil ou menos. Do golpe. Léo, e sabe que coisa interessante? Quando a gente polariza e cria essa ideia de que, olha, nós estamos vindo com toda a força e vamos arrebentar a cara de vocês. O que o outro lado vai fazer? Não vou deixar, eu preciso me levantar contra isso. Mas agora,
Quando a gente coloca o outro lado junto com a gente e fala, olha, dessa vez nós, Brasil como um todo, vamos recuperar o desenvolvimento e vamos crescer. O cara pensa, por que eu tenho que estar contra isso? E nesse momento, a jogada nossa tem que ser essa, desengajar o adversário e trazer para o nosso lado. Então, olha, a esquerda está vindo com tudo. Essa frase, ela é muito interessante para nós, para o outro lado, ela é. O adversário está vindo com tudo, eu preciso me reforçar e bater de frente. Então, até esses elementos discursivos precisam ser bem pensados, porque nesses elementos eles encontram a oportunidade para engajarem pessoas que estão envergonhadas. Então, olha, não é a esquerda que está vindo com tudo, é a volta de um Brasil desenvolvido. É o Brasil, né? É o Brasil que pode voltar. Vindo com tudo. Assim, o cara que está do lado de lá pode vir para o lado de cá e vir com tudo com a gente. Vou te dar um exemplo aqui, Léo, já. Deixa eu só ler 2 comentários aqui. E a gente fala de uma live muito interessante que eu fiz ontem com a Ana Itabelian, gostei muito, e com o comandante Robinson Farinazzo. Flávio Berçot está dizendo, progressista versus retrógrado. O perfil aqui, administração e economia, está dizendo, quem quebrou foi a economia real, o especulador financeiro talvez tenha que engolir o Lula, mas não quebrou. Pois é, o especulador financeiro ele é um predador, acima de tudo, né? Léo, olha só, vou botar na tela aqui uma live que eu participei ontem, e é interessante, é um canal chamado Arte da Guerra, né? Um canal que lida com a questão militar. Quem comanda esse canal é um comandante, Robinson Farinazzo, das Forças Armadas, já reservado, e ele faz as lives com o Rogério Anitablian. E aí a gente fez um diálogo lá, o tema era bomba atômica Brasil-Iraque, a história secreta da conexão Bagdá. Eu escrevi um livro muitos anos atrás, em 2003, sobre a relação entre o Brasil e o Iraque do Saddam Hussein. E ele se interessou, me chamou, foi um diálogo muito interessante e que foi muito além dessa questão de direita, esquerda, progressista, tal, foi a defesa da soberania. Mesmo o público dele, que são pessoas que acompanham a questão militar e um perfil predominantemente de direita, eu esperava ser massacrado lá nos comentários, foi uma coisa super tranquila, as pessoas elogiaram, gostaram da live. Vou chamar o comandante aqui para participar na TV 247 para discutir a questão da soberania. E ele fez uma ponderação muito interessante no meio. Ele pegou a foto dos 5 países dos BRICS, você tinha lá o Xi na China, o Putin na Rússia, o Modi na Índia, Dilma no Brasil e o Zuma na África do Sul. Aí ele falou, olha, a Dilma caiu, o Zuma foi preso, né? Curiosamente, os 2 países mais fracos, porque não têm armas nucleares. E ele me perguntou, você acha que essa questão dos BRICS, então, foi decisiva? E justamente os 2 países mais vulneráveis tiveram seus presidentes uma derrubada e um preso? Achei muito interessante, porque você vê no próprio setor militar um reconhecimento de que o Brasil precisa de soberania, né? Então tem militares que buscam a soberania, e o Lula mandou um recado aos militares. Foi feita uma pergunta para ele na entrevista, mas será que tem jeito com esses militares? E ele ficou por cima, não, as instituições têm que ser respeitadas, são muito importantes. Queria te falar sobre esse diálogo que eu tive ontem, que eu considero muito importante, e essa posição dos militares soberanistas no Brasil. Isso é muito importante. O militar soberanista, ele entendeu o que está acontecendo. O militar corrupto, ele pode entender que ele vai continuar sendo um militar corrupto. Agora, a grande maioria dos militares são pessoas que às vezes não possuem acesso à informação, primeiro, porque uma parte da esquerda, Léo, ela acha que precisa ignorar os militares. Essa não é toda a esquerda, lógico. Eu estou aqui repetindo esquerda, mas vamos dizer, uma parte dos progressistas pensam assim, olha, não, os militares fizeram um golpe há muito tempo atrás, vamos ignorá-los porque eles não fazem parte de nós. Por isso eles não recebem a informação. Qual informação que eles recebem? Eles recebem a informação da parte do golpe, porque faz questão de criar informação segmentada para eles. Mas os militares estão perdendo poder de compra, os militares estão perdendo prestígio e estão perdendo a admiração da sociedade. O que o bolsonarismo está conseguindo para os militares? Quando o bolsonarismo cogita a possibilidade de liberação de armas, ele está pedindo para os militares vulnerabilidade, porque se um militar vai enfrentar o cidadão de bem armado, na hora que o cidadão de bem espancar a esposa, por exemplo, ele vai enfrentar um cara armado. Se ele for numa situação de favela, ele vai enfrentar uma situação em que nós estamos vivendo num país onde as armas agora possuem um comércio muito mais facilitado, porque liberado o comércio já sempre foi. Agora, eu queria trazer um ponto, Léo, de reflexão em cima desta reflexão sobre tamanho do Brasil, e o que éramos e o que viramos. E essa reflexão, ela serve para qualquer pessoa daqui conversar com o eleitor do Bolsonaro, com quem está por cima do muro, para vocês entenderem
que essa situação que nós estamos passando hoje, ela está totalmente conectada, primeiro, à geopolítica, ao tamanho do Brasil no mundo. Eu vou convidar para vocês assistirem uma coisa que parece que não tem nenhuma conexão, mas tem total conexão com a geopolítica. Assistam a abertura das Olimpíadas em Londres. Por que eu estou convidando vocês para assistirem isso? A abertura das Olimpíadas é um evento puramente político, apesar de ser um evento artístico, e na abertura das Olimpíadas em Londres, o Brasil estava em pé de igualdade representativa com os Estados Unidos. Dilma tinha closes em todo momento durante o evento de abertura. Para vocês terem uma ideia, o clipe de abertura que mostra o James Bond pegando a rainha da Inglaterra para levar para a abertura das Olimpíadas, o ator, obviamente, mas é muito interessante aquilo, ele começa com um grupo de crianças, que eu não sei se são figurantes ou se são realmente brasileiras, mas um grupo de crianças, todas elas com boné amarelo com a bandeira do Brasil. Quando a comitiva do Brasil entra nas Olimpíadas, ela entra com aplausos, e logo após a entrada do Brasil nas Olimpíadas, a presidenta Dilma tem um close, e durante todo o evento, o Brasil é extremamente valorizado. Nós estávamos vivendo um momento ali, 4 anos após o início da grande crise do capitalismo, e o Brasil era um gigante econômico naquela época. Então, se alguém tiver dúvidas de o que o Brasil era em 2012, compare durante as Olimpíadas de Londres como o governo da Inglaterra, o governo do Reino Unido, fez questão de valorizar gigantemente Brasil como nação. E observem a representatividade do Brasil hoje. Hoje o Brasil é um anão diplomático. E ao observarem isso, vocês vão perceber que o que o Brasil representava no início desta brincadeira era o potencial primeiro ou segundo maior produtor industrial agrícola, primeira ou segunda maior potência econômica do mundo. E aí vocês vão entender que toda essa palhaçada que nós tivemos acontecendo aqui no Brasil foi por finalidade geopolítica. E por que nós tivemos essa interferência no Brasil? É só pela falta do potencial bélico nuclear? Talvez, mas eu posso dizer uma coisa: aquilo que faltou no Brasil realmente foi consciência dos nossos políticos a respeito da importância, e isso é uma coisa que está no meu trabalho de relações internacionais, e esse trabalho de relações internacionais é de 2016. Nas relações internacionais a gente chama, Léo, de referente objeto aquilo que precisa ser protegido. Lá atrás, a gente imaginava que o referente objeto, ou seja, aquilo que tem que ser protegido numa nação, é o castelo do rei, porque se derrubar o castelo do rei, o rei perdeu. Mas hoje, o que precisa ser protegido numa nação é isso aqui, ó, o cérebro das pessoas. Eu tenho trabalhado, inclusive nesse artigo eu falo sobre o referente objeto da securitização nos países ser exatamente a consciência do povo, e também tem um outro trabalho onde eu falo como a China protegeu o seu povo da influência internacional e como a Rússia protege seu povo da influência internacional. Hoje nós podemos dizer que o que nós precisamos fazer para proteger o Brasil nem é correr numa corrida armamentista louca para ter armas nucleares, não. O Brasil foi derrotado sem um tiro. O Brasil foi derrotado através da conquista ideológica de sua população. Então, hoje, essas brincadeiras do Barroso de tentar bloquear um Telegram, que pode parecer uma coisa bonita sob um certo aspecto, pode ser para empoderar o WhatsApp, que seria o concorrente direto do Telegram. Que é do Facebook, que teve papel decisivo, né, nesse processo. Exatamente, o grupo Meta, que hoje está controlando praticamente o Brasil inteiro. Então, nós precisamos olhar para as pessoas e pensar, essa pessoa precisa ser protegida. E como que a gente vai proteger as pessoas? Com educação política, com consciência, porque o que éramos incomodava. O que somos agora dá uma certa tranquilidade, mas existe um detalhe. Éramos porque temos o potencial de ser, continuamos a ter capacidade de produção, população, território, continuamos a ter minerais. A gente pode voltar a ser potência, e eles vão trabalhar para evitar que a gente volte a ser potência, assim como eles fazem em países como Irã e Iraque.
matando um pacificador que exatamente estava lutando contra a guerra entre os países, aqui no Brasil vão tentar matar pacificadores, vão tentar matar, seja matar uma morte física ou uma morte ideológica, como tentaram fazer com a prisão do ex-presidente Lula. Vão tentar matar aqueles que têm capacidade de crescer o Brasil, seja matando a moral, falando que é ladrão, criando vários elementos para que essa pessoa não volte à política, ou seja, uma morte física mesmo, atirando, como tentam fazer ao redor do mundo. Só que a forma mais inteligente de vencer guerra tem sido essa, ideológica. A pessoa está tão aniquilada em termos de reputação que não se cogita a possibilidade dela voltar para a política. Então, você matou a pessoa. Precisamos prestar bastante atenção, e eu volto a dizer, no referente objeto de proteção do Brasil. É muito bonito pensar que, olha, não tínhamos capacidade de proteger nossas fronteiras com armas nucleares, mas os caras entraram através de outra porta e eles usaram o nosso povo como soldados numa guerra contra nós mesmos. Como que poderíamos nos proteger do nosso próprio povo? A gente não pode espancar o nosso povo porque eles estão com uma ideologia em favor dos Estados Unidos. A gente tem que evitar que o nosso povo desenvolva essa ideologia em favor dos Estados Unidos, porque esse tipo de doença que o Brasil passou a viver a partir de 2013, essa é uma doença que a gente chama, quem é da área de saúde, né, uma doença autoimune. Ela aconteceu do próprio organismo. O Brasil adoeceu e o Brasil começou a se destruir de uma forma de se proteger contra o Brasil mesmo. O Brasil não percebeu que foi injetado de fora. Ele começou a se destruir para se proteger. A gente tem que interromper esse processo de autodestruição através da educação e através da reunificação do povo. Essa reunificação, ela começa principalmente quando a gente conseguir abandonar determinados termos, determinados conceitos, determinados pejorativos. Eu acho que esse é o desafio para esse ano, abandonar os pejorativos que magoam e utilizar elementos que constroem pontes, elementos que constroem essa reconexão de direita, esquerda, petróleo, coxinha, seja lá qual for o pejorativo que a gente usava anteriormente. Dividindo a população brasileira para assaltar e levar os recursos naturais brasileiros, né? Esse era o objetivo do golpe de Estado. Bom, a Olivia Roesler está dizendo, Léo, vocês deveriam fazer um intensivão em 22, com aulas diárias, que tal? Quem sabe, né, Léo? Já pensou um Léo ao quadrado diariamente nesse ano? Flávio Barreto dizendo, Anitta Abreu é um grande nacionalista, parabéns. Lima Pereira dizendo, cabeça branca 2022. O Flávio Bersotti está dizendo, olha, progressistas versus retrógrados. Léo, vou só compartilhar com você uma coisa que me deixou muito contente, que é isso aqui. Comecei a fazer uma série de entrevistas com a ex-presidente Dilma Rousseff. Ela defende seu governo e aponta, na verdade, toda a destruição que veio posteriormente ao golpe de Estado. Por quê? Porque há uma tentativa de silenciar a Dilma, de apagar a Dilma. Dizer, o Lula é bom, mas ele esconde a Dilma e tal. E a Dilma tomou a decisão de fazer vários depoimentos. O primeiro vai ao ar sábado, 9 horas. Ela explica como é que foi a questão econômica no seu governo. Obviamente, os números são muito bons, perto do que veio depois com o golpe de Estado. E também, no segundo programa, ela fala sobre a questão do petróleo, que é uma aula muito interessante. E aí eu queria te perguntar, Léo, como é que você vê essa questão da Dilma se posicionar e fazer a defesa do seu legado publicamente? Eu acho muito importante porque é muito importante desconstruir a ideia de que o governo Dilma foi um governo que deu errado. A gente não pode aceitar esse estigma, porque através desse estigma eles vão sempre criar a ideia de que, olha, o Lula coloca um poste, esse poste dá errado, foi um fracasso econômico, não foi um fracasso econômico, e essa informação ela precisa ser levada. E eu vou até te dar uma opinião, Léo, eu sei que vai tomar muito mais tempo da Dilma, mas faça esse programa em 3 mãos, faça a versão Léo Atucci, que vai chegar, obviamente, para formadores de opinião, vai chegar para uma grande parte do público que te acompanha, faça uma versão também com o Henrique, que estava fazendo programas excelentes, entrevistando a Dilma sobre o mesmo assunto, porque essa versão ela vai chegar para os jovens, e é muito importante isso, e faça uma versão, por exemplo, com a Daphne, ou talvez com uma outra apresentadora, que pode ser uma apresentadora negra, para que a gente consiga levar essa mesma informação para diversos segmentos. Isso é muito importante. Vai ser um certo desgaste para aquela que vai aparecer em todos, para Dilma, mas em contrapartida vai ser uma benfeitoria social muito grande, porque o jovem, ao olhar para a tela e ver um outro jovem, fala, mas quem que é esse jovem conversando com a Dilma? O que eles estão falando? Vai ser um bate-papo
com um linguajar mais jovem, com um apelo mais jovem, e a juventude ela é muito engajada na política. A juventude abraça o bolsonarismo porque, infelizmente, o PT não conversou com a juventude. Então, faça uma versão jovem dessa informação e, se possível, faça uma versão jovem conversando com o Lula também. Faça uma versão... Está na hora de fazer uma versão também que converse com os índios. Os índios estão sendo enganados por papinho da direita há muito tempo. E coloca a Dilma para falar, deixa ela, coitada da Dilma, ela vai acabar ficando sem voz, fazendo tantas versões, mas faça. O 247 ele vai aumentar muito essa área de atuação, sabe? Segmentos diferentes, a gente precisa segmentar. Lá eles sabem segmentar. Eu lembro que o Bolsonaro, ele deu entrevistas para as pessoas de várias comunidades, de vários tipos diferentes de padrões sociais. Faça essas versões e consiga com isso alcançar pessoas que talvez não estejam sendo alcançadas nesse momento. Essa informação da Dilma ela é muito importante, principalmente para esse momento, porque o fracasso, né, o possível fracasso da Dilma, ele vai ser utilizado politicamente. E vacinar a população contra esse argumento é um ponto muito importante agora. Eu concordo com você parcialmente, porque nesse caso aí eu acho que o objetivo é fazer com bastante foco em vários problemas, questões pontuais do governo, mas eu acho que é uma recomendação importante também. Léo, para a gente fechar, teve uma notícia importante, não sei se você conhece uma atriz, ou não sei se você assistia a novela no passado, era um ícone, chamada Elisângela, né? E que está internada em estado grave, não se vacinou. Queria que você falasse a respeito disso. Também vou te pedir para falar sobre o legado da Elza Soares, né? Tá aqui, olha, antes vou passar sobre a Elisângela, ela recusou a vacina e está internada em estado grave, né? Obviamente que ninguém torce para que ela sofra nenhum mal, pelo contrário, para que ela se recupere prontamente. Mas queria que você mandasse uma mensagem para os antivax, né, vendo esse caso. Olha, Léo, eu vou mandar uma mensagem hoje que ela é muito mais para os antivax. Sabe por quê? Eu vou falar da seguinte forma. Essa pessoa ela recebeu informações para ninguém coloca a própria vida em risco à toa. Gente, olha, eu queria conversar com todos os progressistas que estão assistindo para que vocês saibam como conversar com as pessoas anti-vacina. Ninguém coloca a própria vida, a vida do filho, a vida de um familiar querido em risco à toa. Essas pessoas receberam informações convincentes. E essas informações convincentes, elas trafegam por vários caminhos. Ou são os caminhos relacionados à ideia de se implantar um DNA líquido, ou a ideia de que essa vacina vai trazer uma doença no futuro, ou até mesmo a ideia de que essa vacina ela possa causar qualquer coisa agora, ou tem gente que não vacina de pirraça porque acredita que é uma jogada do sistema farmacêutico para criar o vírus e vender a vacina. Seja lá o que for, o detalhe é o seguinte, e que isso sirva para os antivacinas. Nós somos tão pequenos perto desse poder que, ainda que tudo isso seja verdade, sem a vacina a gente vai estar numa situação bem pior. Então vamos imaginar que você acredite na ideia que a vacina é um DNA líquido. A outra opção pode ser morrer agora, fica um pouco mais com sua família. Se você acredita no DNA líquido, deixa esse DNA líquido para lá, fica um tempo mais com sua família te quer por um tempo mais. Pensa por outro lado, você gostaria de perder seu familiar agora? Não. Se você acredita que essa vacina vai trazer efeitos colaterais, olha o número de mortes. Tem efeitos colaterais mais expressivos que os nossos familiares e amigos que estão sendo enterrados nesse momento por causa da Covid-19. Você acredita que é o número da besta? Cara, se fosse o número da besta, você certamente não receberia a vacina, porque se Deus é por você, ele não deixaria você receber a vacina. Vai lá, se no meio do caminho acontecer alguma coisa como, olha, caiu uma pedra, um meteoro em cima da câmara de vacinação, você não vai poder vacinar mais. Então é porque Deus te protegeu dessa vacina. Tira qualquer tipo de obstáculo entre você e a vacina, pensando a seguinte coisa: você não tem tamanho suficiente para desafiar esse sistema que você acredita que existe, que está manipulando tudo. Ainda que seja o poder farmacêutico que cria a doença para te vender a vacina, está criado. Agora, ou você toma a vacina, ou você pode morrer. Pior, você pode levar essa doença para alguém da sua família, e depois você vai ter que conviver com a morte dessa pessoa para o resto da sua vida. E
É feio falar isso, mas se a coisa é inevitável, você acredita realmente que foi produzida e etc., é inevitável agora. Tome a vacina e continue sua luta contra todo esse sistema farmacêutico, contra todo esse sistema, mas vacinado. Preserve a sua vida em primeiro lugar. Está aí um caso que, obviamente, ninguém deseja, nem sei se ninguém, mas muitas pessoas hoje olham essa mulher como um grande exemplo de uma pessoa que deixou de se vacinar. Vocês acham que ela deixou de se vacinar só para erguer o bolsonarismo? Não. Ninguém coloca a própria vida em risco para bater palma para o Bolsonaro. Ela acreditou que as vacinas seriam tudo isso que estão falando. Um argumento muito forte chegou para essas pessoas para fazer com que essas pessoas abandonassem a ideia da vacina. Você tem a missão de contornar esse argumento, desvalorizar a pessoa, desvalorizar o argumento, desvalorizar todo um poder que existe no lobby anti-vacina. Neste momento é ineficaz. O mais eficaz é você mostrar que, ainda que a pessoa acredite em tudo isso, é melhor que ela se vacine, fique um tempo mais com a família, ou então não perca um familiar, do que ela enfrente nesse momento todo o poder sozinha, que ela não vai conseguir derrubar o poder farmacêutico. Ela foi enganada, né, Léo? Esse caminho aí. Ainda que ela esteja certa, né, Léo? Falar com os outros assim, você foi enganado, é muito difícil. Eu acho mais fácil convencer o negacionista assim, cara, olha, mesmo que seja certo tudo que você está falando, agora a doença está aí, você tem que se vacinar. Depois você derruba o sistema, depois você derruba os Rockefeller, depois você derruba os Illuminatis, depois você acaba com tudo isso, mas agora a vacina... Primeiro fica vivo, né? Fica vivo para poder derrubar os Illuminatis. O primo bolsonarista, faz assim, você vai acabar com tudo isso. Tem mais, você vai com suas próprias mãos, você vai acabar com o PT. Mas nesse momento, a única coisa que você pode fazer é continuar vivo. Vacina, só. Depois você continua fazendo tudo isso aí. Aí vamos ver se dá certo. É o jeito. Léo, olha só, vamos pegar aqui o caso da Elza Soares também, que faleceu no dia de ontem. Grande cantora brasileira, deixa um legado gigantesco, sempre lutou contra todas as opressões. Destaco aqui essa charge do Nando Mota, belíssima. Qual o legado, na sua opinião, dessa grande cantora, grande mulher, grande exemplo, Léo? Olha, Léo, eu acho que todo brasileiro tem um legado. Indiferente dele ter tido uma grande obra conectada às raízes nacionais, porque isso é muito importante, né? O artista brasileiro que canta música brasileira para o povo brasileiro e acaba sendo reconhecido internacionalmente por isso, ou seja, aquela pessoa que está ali fazendo um trabalho local, ou aquela pessoa que não é um artista cantor, mas é um artesão, aquela pessoa que às vezes não é um ator de palco, mas é para a própria família uma grande diversão, tanto nos finais de semana, quanto nos dias de semana, quanto no dia a dia. Todo mundo é amado, você pode ter certeza que você é amado por sua família, por milhões de brasileiros, mas uma pessoa que não seja o Léo Atucci, ela pode não ser amada por milhões, mas ela é amada por alguns. Então é por isso que a mensagem que eu acho que essa morte nos deixa nesse momento é: alguém te ama. Vacine você mesmo por alguém que te ama. E eu te garanto que você tem pessoas que te amam muito mais do que o Bolsonaro te ama. Tem pessoas que te amam muito mais do que o pastor da sua igreja te ama. Tem pessoas que te querem bem. Por essas pessoas, procure uma vacina. Abandone o negacionismo. Se você não acredita que é negacionismo, se você acredita que essas vacinas estão sendo produzidas pelo blá, 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 seja lá pelo que for, elas estão diminuindo as mortes, fique vivo. Não por você, nem por Bolsonaro, mas por pessoas que te amam, sejam elas milhões, como é o caso dos grandes cantores brasileiros que se foram e que estão indo, infelizmente, por causa dessa pandemia, ou sejam elas simplesmente sejam seus dois filhos, que seja sua mãe e seu pai, seja quem for, tem alguém que te ama. Por essas pessoas, abandone a sua resistência a receber as vacinas, porque por causa das vacinas, o número de mortes caiu. As pessoas estão morrendo menos agora. A gente está chegando numa situação que a gente está bem pertinho de alcançar a volta da normalidade. Vamos deixar isso acontecer. Deixa a ideia contra a vacina de lado por agora, volta essa ideia depois. E faça isso por quem te ama. Tem muita gente que gosta de você e não quer te ver debaixo da terra. Isso aí, Léo. Queria muito te agradecer pelo programa de hoje, te desejar um bom final de semana e estaremos juntos aí na semana que vem. Quem sabe a gente prepara esse intensivão, como sugeriu aqui a
a Olivia Roesler. Léo, obrigado. Ano de eleição é necessário, mais que necessário. Vamos pensar nisso. Léo, obrigado mais uma vez, obrigado a todos, forte abraço. Valeu, querido.